Olá, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor. Estou aqui na minha escola Altino Aprígio da Silva, que é um projeto, né, que eu tenho aqui na República Guarani.org, que é uma organização que eu administro. Bom, hoje é 29 de abril de 2020, são 21 horas e 17 minutos. Bom, eu resolvi assim trabalhar hoje aqui no nosso canal do Francis James Lima da Silva, né? Que é um canal também que tem meu nome é Arandu Tupanhi na minha cultura, né? Guarani. Então eu resolvi trabalhar hoje assim uma, digamos assim, não é uma aula, mas assim, eu vou dar algumas dicas aqui, porque como professor de língua portuguesa, eu gosto de ler, né? Gosto de ler. Então eu compro muitas, eu vou dar uma dica para vocês, você que é professor de língua portuguesa, você que é aluno de língua portuguesa, de ensino médio, mas é o professor, você que é professor de língua portuguesa, porque depois eu vou dar uma dica para você que é aluno de língua portuguesa, tá bom? Uma revista, essa aqui, ó. Para você que é professor de língua portuguesa, compra essa revista aqui, ó. Ok? Essa revista aqui é Língua Portuguesa e Literatura, Conhecimento Prático, né? E tem como tema o ensino de língua portuguesa para surdos, é libertador e inclusivo para todos, né? Língua inclusiva. Outro tema é sala de aula, o método avaliativo, né? Tradicional aplicado em provas e exames ainda funciona, né? Outra pauta, outro trabalho que a gente vê aqui nessa revista que eu tenho, que é uma revista que faz parte da minha biblioteca, né? Língua Viva. Adriana Cacanhoto, Caetano Veloso, juntos e misturados, saudam a língua portuguesa. Entrevista. O professor jornalista Paulo Ramos fala sobre o uso dos quadrinhos no ensino da língua. Só uma questão interessante. Quando eu falei aqui a questão do ensino com a língua portuguesa, hoje eu gosto de ensinar mais professor, né? Não tô, eu estou ensinando pouco alunos, né? Então, você que é professor de língua portuguesa, uma das coisas que eu aprendi muito quando era aluno do ensino fundamental, né, foi ler quadrinhos. Eu li bastante quadrinhos. Não sei por que eu tive assim uma afinidade com quadrinhos da literatura americana, né? Literatura americana. A literatura brasileira, paulista, né? Literatura de São Paulo, né? A Turma da Mônica, eu não via ali uma, pelo fato de eu ser um índio guarani, eu não via ali uma questão assim mais adulta, né? Porque quando eu tinha já uns 9 anos, já era um homem maduro, né? Apesar da minha idade, né? Eu já tinha noção do mundo, do meu mundo, né? Guarani. Agora eu depois, porque na verdade, gente, eu tinha que explicar para vocês. Para eu poder adquirir hoje o que eu tenho, cultura, né? Eu tive que aprender muito primeiro com a minha mãe, né? O estilo de vida que eu tenho é muito relacionado à cultura da minha mãe, Terezinha Gavião, parte de mãe, né? Depois eu tive que trabalhar, que como são duas culturas diferentes, parte de mãe Gavião, né? Parte de pai Guarani, eu tive que trabalhar depois que eu fiz a minha formação, eu fui aprender a como viver com o meu jeito de viver com Guarani com meu pai, né? Então, eu sempre digo que a minha visão de mundo é Guarani, meu estilo de vida é Gavião e meu estado de espírito é cabeça dura, porque faz parte da minha família, né? Que eu tinha, né? Mas ainda eu tenho fé que eu vou
constituir ainda outra família com o mesmo nome, né? Cabeça Dura. Bom, como eu falei, meu nome é Arandu Tupani, né? Eu tenho uma associação indígena, né? Associação do Povo Guarani, Gavião do Estado do Piauí, né? Tá legalizada, né? E eu tenho essa organização que é republicaguarani.org, que é uma casa. A República é uma casa, é minha casa. Essa aqui eu estou na minha casa, a casa do meu pai, né? Então aqui é uma república, onde a gente pode estudar, ler, escrever, falar, quer dizer, podemos fazer de tudo um pouco aqui. O trabalho aqui é muito grande, né? Aqui a gente trabalha tudo, cada um tem o seu trabalho. Meu pai tem um trabalho como taxista, já é aposentado, né? Minha mãe é corretora de imóveis, né? É aposentada. Eu estou recebendo um auxílio, um benefício social, e eu tenho um trabalho como professor aqui nessa casa, né? Professor de língua portuguesa. É um professor indígena, né? Então eu trabalho muito com a literatura brasileira, literatura do Piauí e literatura de Floriano, né? E literatura de minha autoria, né? Do Arandu Tupani, literatura da minha família Cabeça Dura, que é literatura indígena, e literatura do povo Gavião da minha mãe e literatura Guarani do meu pai, ok? Eu fico escutando as histórias deles e às vezes eu tenho assim uma inspiração e trago a cultura deles para a minha literatura também, ok? Porque uma coisa é assim, eu tenho a minha literatura, particularmente. Meu pai tem a literatura dele, a minha mãe tem outra literatura. A literatura pra gente não é uma coisa assim de representação simbólica no sentido poético de você inventar uma história irreal, não. A literatura, para mim, o Arandu Tupani, é uma coisa real, né? Não dá para fazer como Aristóteles, né? Se você já leu a Poética de Aristóteles, você vai entender o que eu estou falando. Você que é professor de língua portuguesa, fez o curso de letras, eu sou especialista em estudos literários, né? Lá na cidade de Oeiras. Então, se você entender que a literatura europeia, portuguesa, ela é uma imitação da vida, não é uma realidade, né? Já a literatura indígena da nossa cultura, Cabeça Dura, Gavião, Guarani, é uma literatura real, né? Aqui na minha pessoa, aqui comigo, eu entendo assim. A nossa literatura não é uma imitação, é uma realidade transparente da vida como ela é. Eu escrevo não é para contar uma história que nunca aconteceu. Eu escrevo histórias para contar que eu vivi, né? Essa história, né? Não só como um ser humano, mas também quando eu conto, por exemplo, eu tenho um conto Gavião, o nome da história é O Gavião que Não Sabia Voar. Então isso passou durante uma boa parte da minha vida, né? Então, existe essa literatura que vocês talvez não conheçam. Eu já li aqui, eu contei essa história aqui, a história do Gavião que Não Sabia Voar, que é do povo Gavião do Piauí, né? E escrevi um livro, né, também, um livro de poesia, que é mais assim humano, né, no sentido porque é um livro filosófico, de poesia, né? É um livro que também tem uma questão também religiosa, que ele é mais Guarani, né? É mais ligado à cultura do meu pai, Guarani do Brasil, né? Agora o livro assim de cabeça dura, eu tenho várias historinhas assim pequenas que é poesia que eu escrevo, né? Poesia para criança, para adolescente, né? Do cabeça dura eu tenho, porque no caso ligado mais à literatura de Floriano. O Cabeça Dura tem uma relação da cultura com Floriano. Já a literatura de Gavião, da minha mãe, é relacionada com o Piauí. E a literatura Guarani relacionada ao meu pai, Guarani, é mais em relação ao Brasil, né? Ok? Valeu? Bom,
E a literatura do Arandu Tupãí é mais relacionada à minha vida com a minha terra Miriti, né? Eu tenho um pedacinho de terra aqui e eu falo muito sobre a minha terra, né? Bom, mas eu não vim contar um pouco sobre a minha cultura, sobre a minha arte, a minha literatura. Eu vim falar sobre essa revista aqui, né? Que é a indicação que eu dou para os professores de língua portuguesa aqui de Floriano, principalmente para os professores de língua portuguesa lá da escola Dorinha Carvalho, lá no bairro Sambaíba, na rua Padre Reis, ali na Praça da Liberdade. Eu venho fazendo um trabalho de consultoria com os professores, né, e assessoria pedagógica, né. Já nesse mês agora eu fiz um trabalho de divulgação através de um panfleto. Eu indiquei alguns livros do Piauí para eles lerem e algumas coisas, né. Isso eu faço gratuitamente, não cobro nada, né, porque o meu trabalho hoje, eu não tenho mais uma empresa, né. Hoje eu tenho mais assim uma associação indígena, né, que trabalha com cultura indígena, né, literatura indígena, arte indígena, poesia indígena, né. Então, mas eu fiz um trabalho com literatura do Piauí, né, e como já é noite, eu gosto de falar muito sobre a literatura do Brasil, né, literatura do Brasil, né. E para falar sobre literatura do Brasil, eu escolhi aqui um livro interessante aqui para você, professor aí da escola Dorinha Carvalho, que está aí em casa, né, nessa época aí esse vírus da China, né, esse vírus do povo da China, né. Eu vou indicar aqui um livro dessa revista aqui, né, Literatura Infantil e Juvenil, Campo, Materialidade e Produção. Este livro se debruça sobre a edição de obras de literatura infantil e juvenil. Seus estudos procuram dar conta da materialidade, produção e circulação do livro. Em termos mais amplos, né? Em termos mais amplos, não sei se está melhor aqui para vocês. Então, vou começar porque fica melhor para você, porque esse livro não é fácil para quem não é professor. Esse vídeo eu mostro para pessoas que são brasileiros, piauienses, florianenses, né? E daqui, que moram aqui também, na minha terrinha, aqui no meu distrito chamado Miriti, que é uma terrazinha indígena, ok? Então, literatura infantil e juvenil, né? Campo, materialidade e produção. Este livro se desbruça, né, sobre a edição de obras de literatura infantil e juvenil, né? Seus estudos procuram dar conta da materialidade, produção e circulação do livro, em termos mais amplos, o que lhe confere áreas de um campo de saber, né? Para o que ajuda a maneira inovadora com que a constituição das obras endereçadas às crianças e aos jovens é apresentada. Trata-se de uma coletânea que apresenta ensaios, né, e resultados de pesquisas com perspectivas teóricas diversas e que informa o leitor, né, sobre as várias questões que constituem essa temática, convidando-os a olhar a literatura infanto e juvenil para além da perspectiva tradicional que impõe arte e educação. Aqui as obras literárias que constituem a literatura infantil e juvenil adquirem a condição de produto cultural simultaneamente singular e complexo em sua contemporaneidade, né? E são analisadas como tal leitura bem-vinda e necessária para acadêmicos, profissionais da edição, professores e demais amantes do livro infantil e juvenil. Autores: Marta Passos Pinheiro e Jéssica Andrade Toletino, né? Páginas, são 180 páginas,
Editora Moinhos. Eu vou traduzir um pouco aqui o português. Eu acho que eu falei aí pra vocês, gente, mas só que talvez as pessoas que não têm assim um conhecimento literário, não têm assim não estudam de uma maneira prática na sua casa, entendeu? Não lê na sua casa, talvez não me ouviu bem, não viu, né, a minha fala, né? Então esse livro vai falar sobre literatura infanto-juvenil. Como é que é representada a literatura infantil e juvenil para as crianças e adolescentes no ensino fundamental? Você que é professor de ensino fundamental de língua portuguesa na Escola Dorinha Carvalho, que eu venho fazendo esse trabalho de consultoria de língua portuguesa e assessoria de literatura piauiense e literatura florianense. Então você, professor, deve procurar saber como você deve escolher seu livrinho para trabalhar na sala de aula, né? Não é apenas ler, fazer uma rodinha, não adianta, isso não resolve. Você tem que realmente fazer um diagnóstico com a fala do aluno. Primeiro você vai ter que ouvir o aluno, né? Professor Lima, como é que é esse trabalho? Você vai ter que realmente fazer com que o seu aluno possa apresentar primeiramente a sua palavra de fala. O que é palavra de fala, professor Lima? Ele vai mostrar para você, você vai começar, no caso você trabalha com ensino fundamental menor ou maior, você vai conversar com o seu aluno fazendo um círculo, né? Sentado, você sai das carteiras e senta, é melhor sentar no chãozinho, porque aí eles ficam mais à vontade. E você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar com palavras, né? Se fosse na língua guarani, a gente trabalha com letras, só uma letra, por exemplo, quando eu digo é diferente, a é diferente, é alma em guarani. Agora, a em português é uma letra, primeira letra do alfabeto, tem todo um significado, ok? Mas no caso que é a língua portuguesa, a gente pode fazer o seguinte: faz o círculozinho, senta no chão com as crianças, você que é educadora, pedagoga, e começa a trabalhar as palavras, né? Palavras simples que eles têm, né? Os nomes dele, né? Porque o nome é uma palavra, então você começa a apresentação deles, cada um falando o nome, seu nome, e você vai criando ali cada nome uma frase, né? Com outros alunos. Quando você cria, você fala com o seu aluno, ele fala o nome dele, o outro fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, palavra de fala, o que é palavra, aí você vai falando, criando palavras e essas palavras vão criando frases. E aí você vai criando uma historinha, né? Mas com a própria palavra de fala do aluno, ok? Essa é a recomendação do professor Arandu Tupani, para que você possa começar a descobrir como você pode trabalhar a literatura portuguesa com esses alunos que grande parte são de origem africana, outro de origem indígena, outro de origem árabe, né? Por exemplo, porque aqui na nossa cidade tem crianças árabes também, né? Apesar de que a maioria das crianças árabes estudam em escolas particulares, né? Bom, depois que você trabalhar esse contexto todo com os alunos, ouvindo, aí você vai pedir a eles que cada um construa uma frase com seu nome. Aí você vai trabalhar a questão da visão desses alunos, né? Você trabalhou primeiro a palavra, né? A palavra, ouvindo com esses alunos, depois você vai trabalhar as frases. Aí você vai apresentar para eles a proposta de como construir uma frase com o seu nome, né? Com o seu nome. Aí você vai trabalhar, cada um deles vai usar um pouquinho, usar o silêncio. Você pode fazer um trabalho assim, ó. Isso é uma praticazinha, ó, significa praticazinha, né? E aí ele
começa a usar a cabeça e aí você começa a dizer, e aí, cadê tua frase? Vamos lá, você tem seu nome, vamos botar uma frase aí. Juntar uma palavra do seu amigo com a outra palavra e juntar e fazer uma frase. Vamos fazer uma frase, né? Então isso é um trabalho, uma brincadeira que a gente vai construindo aos poucos com a cultura do aluno, a cultura de fala, a palavra de fala desse aluno, né? Porque tem a questão da a língua portuguesa, mas tem a fala e tem a voz, né? Tem a voz, né? E além da voz, tem o som da voz, né? Tem o som, né? Então, você pode brincar falando, cantando, recitando, você pode fazer brincadeiras corporais com as palavras, os nomes dos alunos, várias coisas. Mas a princípio você tem que começar a ouvir. Você para um pouquinho, primeiro começa com a palavra, né? Aí depois que cada um já sabe da palavra do seu nome, você vai juntar o nome do aluno com o nome do outro aluno, aí começa a criar as frases, né? Depois que você cria as frases com os nomes dos alunos, várias frases, né? Por exemplo, meu nome é Francis James, né? Em português, né? Meu nome em Guarani é Arandu, né? Aí o que eu posso fazer? Criar uma frase, né? Por exemplo, eu sou Arandu, Tupã-I, né? Esse é uma frase. Agora, quando eu digo assim, meu nome é Francis James, né? Isso é em português. Em Guarani, a gente fala com esse tipo de expressão. Não fala assim, meu nome é Arandu, não. A gente fala eu sou. Agora, quando a gente fala só em português, meu nome é Francis James. Você pode trabalhar assim. Bom, você pode, se o aluno for, como eu sempre fui, eu fui tímido, né? Como eu não sabia interagir, pelo fato que eu não conhecia aquelas crianças, quando eu era pequeno, aqueles adolescentes. Então você tem que fazer a pergunta, porque o índio, se você não fazer pergunta, ele não responde, né? Ele não responde, ele fica só como eu ficava. Eu ficava assim com medo de falar, sentia assim aquela coisa assim, não falava tal. Então você tem que fazer pergunta. Qual é o seu nome? Né? Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Né? E qual é o nome da sua irmã? Né? Você vai procurando brincar com isso de uma maneira que ele vai se soltando, né? Porque se você não falar da cultura dele, da língua que ele aprendeu em casa, dificilmente ele vai querer aprender a língua da escola usando a gramática normativa, que é basicamente muito importante. Muita gente acha que a gramática normativa tradicional é uma coisa antiquada, ultrapassada. Não. Por isso que não tá, a maioria das pessoas não estão aprendendo a ler e escrever hoje corretamente. Por quê? Hoje não está mais se ensinando gramática como se ensinava antes. Na minha época, eu tive uma oportunidade de aprender a gramática no ensino médio com um professor indígena. Ele era índio. Ele brincava, só que ele brincava de uma maneira assim, por exemplo, ele usava assim, atenção, vamos trabalhar a questão da preposição, professores, né? Preposição, você que é professor, vamos trabalhar a preposição. No caso, esse professor meu, lá no Sinopes, ele ensinava assim, atenção, a palavra, vou falar uma palavra aqui, brincar. Aí ele falava assim, eu quero brincar de bola, né? Qual é a preposição de, né? Precisa de complemento, né? Quer dizer, ele usava assim, o jeito de falar dele era interessante porque eu ficava curioso para saber como ele desenvolvia aquela maneira de ensinar uma coisa que era muito chata, que é ensinar gramática de língua portuguesa, porque regras.
É muitas e várias. Então, eu gosto de brincar de bola. De é uma preposição, né? Então, o jeito de falar, muitas vezes, você pode encantar o seu aluno, né? Você, ludicamente, brincando, se divertindo com aquilo, tendo prazer. Eu tenho um princípio. Eu acho que a melhor maneira de ensinar um aluno a língua portuguesa é com amor. E como é que você ensina o aluno? É ensinando ele a ter paciência, a prática da paciência. Você ensina a teoria com amor e a prática com a paciência do aluno, né? Então, depois que você, voltando para o trabalho da roda, do ciclo, da construção das palavras, ouvindo o seu nome do aluno, vendo as frasinhas que ele construiu, né? Aí você vai construir o texto com a fala dele, né? Você, professor, você vai ter que realmente construir uma história com aquilo que você ouviu da palavra, da frase, e agora você vai fazer uma história, né? Um texto com as palavras dos alunos, com as frases dos alunos, aí você vai criar uma história, né? E aí é isso, né? Bom, são 21h43, já estão 26 minutos de aula, né? De aula aqui. Eu sei que esse vídeo, para as pessoas que não são, digamos assim, professores, educadores, pedagogos, não é fácil, né? Talvez não entendam o que eu estou falando, porque é especificamente dirigido a pessoas que são técnicos, né? Professores são técnicos, né? Não são, muita gente confunde professor com educador. Não, educador é pai, é mãe, ensina a viver, ensina a conviver. Professor ensina a ler, escrever, falar, é uma técnica, é uma arte, né? Por isso que antigamente professor é conhecido como mestre, é um mestre, né? Porque ele ensina uma arte de ler, escrever e falar. E para ser um professor tem que ser um artista, né? Um artista que canta, né? Canta, fala bem. O corpo tem que expressar, como diz um grande psicólogo, né? Pierre White, francês. O corpo fala, então você tem que, soltar o corpo, né? Soltar o corpo, falar com o corpo, né? Isso aqui, o brasileiro tem esse estilo muito de abraçar, né? Ele é muito emocional, o brasileiro, né? O piauiense, o florianense, aquela coisa assim né? Ele gosta muito de brincar, né? Isso é uma coisa muito nossa, indígena, nossa, né? Da nossa tradição, né? Então, você pode começar esse trabalho. Se você tiver dúvidas, você pode ligar para mim, né? Aqui 89994081507. Liga para mim, né? Guarandu, Tupanhi, né? Ou para o meu nome em português, Lima, né? Eu gosto de usar mais o meu nome indígena porque eu me identifico mais, eu me sinto mais assim à vontade de falar, né? Esse nome que meus pais colocaram, minha mãe colocou, eu respeito, mas não é o meu nome, eu nunca me senti dentro desse nome, desse tipo, nome em português, né? Até porque, para mim, falar como um português, né? Provavelmente eu não vou poder falar. Eu sei falar, mas eu não posso falar aqui. Eu sei falar como um português de Portugal, mas, por exemplo, muda o tom da voz, né? Então, para mudar o tom da voz, já fica, né? E é um português diferente para vocês, muda até o tom da altura da voz. Então, eu tenho um canal aqui que é de Portugal, eu escuto rádio de Portugal, eu converso com português de Portugal, que eu tenho um amigo. Então, por exemplo, tem uma palavra que muita gente aqui não conhece muito bem o significado, e porque aqui ficou de uma maneira pejorativa, ruim, né? As pessoas não entendem, que é a palavra rapariga. Rapariga é o feminino de rapaz em Portugal. Lá eu fui conversar com um português para tirar essa dúvida. Aqui rapariga é uma moça
uma moça, né? Uma moça, né? Lá em Portugal existe a palavra rapaz, masculino, e a palavra rapariga, feminino, né? Só que ainda não conheço bem a história dessa mudança de significado e significante da palavra para o Brasil, né? Porque no caso rapariga se tornou aqui uma palavra pejorativa, uma palavra que não dá respeito à moça, né? A moça, né? Muitas pessoas entendem rapariga como uma mulher que não tem respeito com a sua vida sexual, né? Isso não é bom, né? Porque as pessoas não têm, por exemplo, porque aqui a escola não ensina o aluno a ler, escrever e falar de maneira culta, né? O que é culta? De maneira que ele possa ler bons livros, né? A preocupação aqui é só colocar o aluno na escola para ele ter o diploma e aprender a ler, escrever, falar e ir para o mercado de trabalho. Não, é muito pouco, né? Tem que ler, mas tem que usar a cabeça para pensar. Quando ouvir, ver e falar. Ter um comportamento, né? Não adianta você ensinar seu aluno se ele não adquire um comportamento ético, de respeito com a vida dele, com a vida da família dele, com a vida do povo dele, com a vida da nação, né? Quer dizer, ensinar português é você dar um valor patriota, né? Nacionalista, um valor que possa as pessoas a ter um amor pela sua vida, pelo seu povo, pela sua nação, pela sua pátria, entendeu? Então isso, antigamente, na época que eu estudei, na década de 70, a gente entrava na escola, cantava o hino da cidade, o hino do estado, o hino da república, que é o Brasil. A gente, além disso, eu estudei em escola católica, a gente também rezava, né, as orações católicas. Eu estudei em escola franciscana, né, da Itália, né? Então eu tive o privilégio de ter essa tradição aqui em Floriano, a melhor escola, uma das melhores escolas particulares do Brasil. O Colégio São Francisco de Assis, para mim, é uma das melhores escolas do Brasil. Por quê? Tem uma tradição italiana dentro da cultura de Floriano, né? E era de gravata, tal, um fardamento clássico, né? Tal. Então, bom, mas eu estudei também em escola de operários, ginásio 1º de Maio, que é uma das melhores escolas do Piauí, posso dizer, porque é uma escola que tem uma referência ao movimento Maio, 1º de Maio, que é uma referência ao Dia do Trabalhador, né? É uma escola africana aqui, né? Por que africana? Porque é representada por uma família de africanos, né? Já a escola do Colégio Industrial São Francisco de Assis é representada por uma família por franciscanos da Itália, né? Portuguesa mesmo, eu só vim estudar no ensino médio. No ensino médio, quando eu fui lá para o Sinopes, em Teresina e tal. Depois eu fui para a Universidade Estadual do Piauí, passei um pouquinho na Universidade Federal da Paraíba e hoje estou aqui fazendo esse trabalho com vocês, providenciando, tirando dúvidas de como trabalhar a língua portuguesa no ensino fundamental menor e maior. Então, professor, você que vai querer trabalhar com leitura infantil ou juvenil, tem que fazer esse trabalhozinho de formiga. Tem que ouvir o aluno, ver o aluno e falar com o aluno. Se não fizer isso, nada feito. Ele não vai aprender, ele não vai gostar, ele não vai fazer silêncio, ele não vai ter paciência, ele não vai te respeitar, ele não vai te obedecer. Por quê? Não existe condições de ensinar a não ser ouvindo a cultura do aluno, ouvindo aquilo que ele pensa na cabeça, ok? Ele tem que expressar, né? O aluno que quer aprender uma língua que não é sua, no caso, eu
quando eu fui aprender a língua portuguesa, porque eu sou índio, Guarani, então eu tive que fazer várias oficinas depois disso na universidade para poder, sabe, expressar essa língua portuguesa, porque não é uma língua fácil. Você tem que ter uma certa postura, né? Uma postura. A língua portuguesa requer uma postura, uma certa disciplina, né? Uma certa, um certo respeito, né? Que é uma língua trazida pelos jesuítas, né? Trazido pelos padres, né? Aqui no Brasil. Então, é uma língua que requer um certo comportamento ético, né? E moral, né? Então, para isso, professor, não é simplesmente se eu chegar ali no quadro, aqui, né? Pegar, mandar o menino abrir o livro, ler uma historinha, mandar escrever. Não, isso não resolve não. Tem que mudar um pouco essa tradição, no sentido de não tirar dela o que ela já tem de bom, mas acrescentar a ela o que ela precisa para aprimorar ela, no sentido assim, você tem que adaptar, porque nós estamos no Brasil. Então, às vezes a gente precisa ir para a carteira e às vezes a gente precisa ir para o chão, né? Por quê? A maioria dos alunos, talvez esse vídeo sirva mais para a cultura de uma escola indígena. Porque a maioria, se você entrar numa escola aqui em Floriano, dificilmente os professores, os pedagogos, o secretário de educação vão entender o que eu estou falando, né? Mas dentro de uma escola indígena isso é normal. Isso é normal. Por exemplo, eu ensino, na verdade, ainda com meus alunos aqui, da Água Boa, quando eu fiz lá um trabalho de curso de língua portuguesa para ensino fundamental, eu ensinava sentado no chão com eles, né? E às vezes nem precisava de folha, papel, caneta. Como diz o grande educador Daniel Munduruku, aqui do Pará, ele é do povo Munduruku. Não precisa ensinar o aluno a ler, escrever e falar a língua portuguesa somente com livros didáticos. Você pode ensinar caminhando com ele. Tire seus alunos de fora da escola e vá fazer uma caminhada cultural. Uma caminhada cultural. Olha, vamos fazer a caminhada, vamos conversar. Olha, que rua é essa? Esse bairro aqui? Bom, o que tem esse bairro? Que família tradicional? Que família viveu aqui? Quer dizer, você está entendendo? Vamos tirar assim um dia para caminhar falando a língua portuguesa, na prática, né? Porque senão, professor, não dá, né? Bom, pessoal, só isso, né? Então, 37 minutos. Tem um livrinho que eu vou dar aqui, uma dica para você, professor de língua portuguesa, você que é do ensino fundamental, lá da escola, também da escola Aleluia, da Sambaíba Nova também, que eu também faço trabalho lá, como amigo da escola de lá, amigo da escola da Dorinha Carvalho, da Sambaíba Velha, e amigo da escola da Aleluia também. Faço também um trabalho lá de divulgação da literatura indígena, né? Da minha família, cabeça dura, do meu povo gavião e da minha nação Guarani, né? Literatura indígena, né? Bom, eu vou dar uma dica aqui de língua portuguesa, livro de língua portuguesa, porque escrito em língua portuguesa é de Portugal, né? Não é do Brasil. Eu penso assim, português, você pode escrever, meu amigo, em português, morando no Brasil, mas nunca vai representar a cultura brasileira. Não. Cultura brasileira, só quem pode representar é língua guarani. Aí você pode dizer que é cultura brasileira, né? Mas africana, não dá. Também não tem nada a ver, né? É outro mundo à parte. Agora, se você colocar o mundo guarani, né, com a língua, escrito na língua, aí você está representando a cultura brasileira, autêntica, que é a cultura guarani. A única cultura que pode representar a cultura brasileira é a nação Guarani, porque é daqui, nasceu aqui, a língua é falada aqui, né? Português, africano, árabe, esse povo não é daqui, com todo respeito, mas para falar sobre o Brasil, você tem que falar com o Guarani. É esse aqui, sou eu, Arandu Tupanhi. Bom, eu vou dar uma dica para você que é professor de ensino fundamental menor, né? Tem aqui um livrinho, Rapunzefa, aqui de Luciano Dami, ilustração Marcos, editora
Carochinha, né? 48 páginas. E aí diz assim aqui, tem uma resenha. Se nos seus caminhos torre sem porta ou janela encontrar, grite por Raposefa e peça para os seus dreads ela lançar. Um conto de fadas que se mistura a temáticas populares e folclóricas em linguagem que une teatro e cordel. Né? Ao final, um glossário que ajuda a explicar regionalismos e outros termos. Um livro que pode ser trabalhado e ensinado com alunos em sala de aula. Essa Rapunzel nada mais é do que uma cultura africana. É a literatura africana do Brasil. Né? Quando ela diz assim, dreads, cabelos dreads, né? Ó, bem aqui, ó. Né? É uma literatura africana, né? Bom, pessoal, 40 minutos, tá bom? Beleza? Esse é o nosso canal aqui do Arandu, Tupãí, né? Nós estamos aqui na nossa escolinha Altino Aprígio da Silva para poder ensinar você que é professor de língua portuguesa, você que é pedagogo da educação infantil, como trabalhar a leitura na sala de aula, ensinando a ler, escrever e falar a língua portuguesa, ok? Muito obrigado, valeu e ligue, a gente está aí na sua escola para poder dar uma ajuda, 89994081507, tá bom? E se inscreva no canal, tá bom? Que aí você vai receber suas notificações para que você possa ficar atento o que a gente tem para mostrar para vocês. E mande sempre uma pergunta, né? Professor, você pode me ensinar como trabalhar a leitura, a escrita, a produção de texto, né? Isso aí depende mais de você do que de mim. Você liga ou coloca aí no nosso chat, né? Nós temos o Instagram, Francis James, temos o canal YouTube Francis James, né? Lima. Temos o Facebook Francis James Lima da Silva, né? E temos aí uma comunidade que é o projetozinho Escola Altino Aprígio da Silva, tá bom? Beleza? Valeu, um abraço.